Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 6, verso 3. A grande obra não pode parar. Essa é a celebração de passagem de 2025 para 2026. Todo o nosso culto, nós estamos trabalhando o texto de Neemias, o livro de Neemias. Desde o primeiro capítulo, como estava e como Neemias recebe a notícia dos muros que estavam, na verdade, destruídos. Depois, lemos a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, verso 6, confessando os nossos pecados. E Neemias capítulo 2, 18, a mão do meu Deus é boa sobre mim. E também na celebração de Neemias 8, verso 10, nos alegrando com a presença de Deus. E agora, Neemias 6, 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Um chamado de Deus para atravessar a virada do ano com fé, com foco e com perseverança. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta noite e oportunidade de estarmos juntos, Pai, celebrando esse tempo tão importante para todos nós. E suplicamos-te, Pai, que Tu continues falando conosco. Nós repreendemos toda obra contrária à Tua palavra. Te bendizemos, Pai, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. A história da virada. Vocês já viram que toda virada de ano tem algumas coisas que são comuns. O relógio vai marcando os seus últimos segundos, aí vem os fogos, vem os abraços, as promessas, e a esperança vai se misturando com medo. Agora, a gente fica pensando numa família que está reunida um pouquinho antes da meia-noite, e a esperança é que o próximo ano vai ser diferente. A conversa a perspectiva no fundo do coração, as perguntas vão brotando e será que eu consigo continuar os projetos que eu idealizei? Será que esse ano vai ser o mesmo ano ou parecido, ou eu vou vencer as dificuldades e os dilemas? Será que a família vai suportar as pressões deste novo ano? Muitas perguntas vêm até nós nesse processo de virada de ano. Neemias viveu uma virada de tempo. Vejam, Jerusalém estava em ruínas, os muros caídos, o povo vulnerável. E reconstruir o muro não era só levantar pedras, era reconstruir identidade, pensar em fé, pensar em futuro. E exatamente quando a obra começou, quando a virada começou, veio uma palavra: sabotagem. Assim como acontece quando decidimos atravessar um ano novo. Quando você decide que 2026 será o ano de reconstruir a sua vida espiritual, o seu lar, paralelamente, eu diria para você que o inferno não fica assistindo em silêncio. Ele organiza sabotagem, porque o texto bíblico diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Na mesma perspectiva que nós estamos pensando numa virada, numa mudança, o inimigo também está arquitetando, sabotar o plano que Deus tem para você, para a sua família, para a igreja e para o reino de Deus. Sabotagem é qualquer ação deliberada que visa destruir, obstruir ou prejudicar o funcionamento de algo. Ou seja, uma máquina, um processo, um projeto, ou até a trajetória de uma pessoa. E ela tem dimensões. A sabotagem, ela pode ser interna, pode ser externa e pode ser a autossabotagem. Então, eu diria para você que Satanás também está buscando sabotar o projeto que você está construindo. E eu gostaria de, nessa noite, ajudar todos nós a percebermos como que ele sabota e como Neemias enfrentou essa sabotagem. Então eu gostaria que você me acompanhasse realmente no livro de Neemias, para que você possa estar atento em 2026, para você ver como que ele vai sabotando e como Neemias enfrentou essa sabotagem. Então,
Neemias capítulo 4, verso 1, verso 3, diz assim: que fazem esses fracos judeus? Vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro. Então, a primeira sabotagem aqui, que é feito para que o muro não continuasse sendo construído, para que o plano de Deus não continuasse sendo executado, é a zombaria, é o escárnio. O escárnio, zombaria, significa deboche, ridicularização maldosa, feita com a intenção de humilhar, desprezar ou desanimar. Ou seja, no contexto que nós estamos falando, eles zombaram para fazer o povo de Deus acreditar que não valia a pena continuar. Então, o primeiro processo de sabotagem é que Satanás vai tentar mostrar para você que não é possível você continuar lutando em favor daquilo que precisa ser realizado. É aquela ideia da virada do ano, que quantos começam 2026 ouvindo algumas vozes dizendo assim: você nunca muda. Já viu gente falar assim para você? Já tentou antes, isso não vai dar certo. É verdade, escárnio é sabotagem disfarçada de opinião. A sabotagem, ela vem disfarçada, nem sempre ela vem, a gente consegue identificá-la. Ela é uma ferramenta perigosa, ela é um veneno emocional, é o escárnio que tenta transformar a sua visão em piada. Não tem jeito, você não vai conseguir, não vai ser possível. É isso. Deu jeito. O escárnio tenta transformar a sua visão em piada. O que fazer contra o escárnio e o deboche com o veneno emocional? O escárnio não quer derrubar o muro, ele quer derrubar o construtor. Saiba disso. Satanás, ele não quer derrubar o muro, mas ele quer destruir você. Quando você é ridicularizado, o inimigo está tentando contaminar suas mãos através de quê? Dos seus ouvidos. Esteja atento com isso. A verdade do arquiteto sobre a opinião do crítico. E aí eu fiquei pensando em algo muito importante sobre a sabotagem. A ideia é que você está fazendo, e aquilo que você está fazendo não vai durar muito tempo. A sabotagem diz que o valor da obra não depende de quem olha de fora. A sabotagem vai acontecendo com uma opinião simplesmente crítica. O sabotador, ou aquele que vai ser usado para sabotar, ele não vai conseguir trazer sugestões e que, através da sua palavra, para mudanças profundas. Ele fica sempre pensando no valor da obra. Mas deixa eu falar uma verdade que nós podemos aprender, que o Neemias não ficou enviando relatórios para os Sanbalates da vida. Sabe o que Neemias fez? Ele foi para cima, para a construção do muro. Porque quem deu a ordem para que ele pudesse construir os muros foi Deus. E deixa eu falar uma verdade nesse início de mudança, de virada. Se Deus tem um projeto para a sua vida, se Deus tem um projeto para a sua história, vai para frente, vai para cima. Se Deus tem um projeto para o seu trabalho, saiba que o sucesso da obra é o único argumento que vai garantir a você de que, na verdade, você está no caminho correto, se você trabalhar com as ferramentas que Deus está te dando. Continuar através daquilo que Deus deu para você. Você tem obstáculos, você tem dificuldade, você tem argumentos para serem contrários à construção daquilo que você está fazendo. Vai para cima. Creia, ore, busque o Senhor, portas vão se abrir. E eu estou me lembrando aqui de muitas portas, de muita gente aqui que eu conheci de 2025, que foram fechadas e que de repente Deus abriu e que você está aqui hoje em função para agradecer a Deus pelas portas que foram abertas. Eu estou olhando para você, Jusilene, junto com a sua filha. Nós estávamos lá no monte, orando. E é interessante que a Jusilene já tinha tomado
todas as ações que ela precisava tomar para que a filha dela pudesse estudar medicina. Inclusive, já tinha sido reprovada. E nós estávamos lá no monte orando. Deus deu palavra para ela, lá no monte. E eu estou vendo a filha dela aqui agora. Está estudando medicina lá no norte. 1 ano, não é isso? Sanbalate vai tentar, os Sambalates vai tentar ruir, impedir que você realize seus sonhos. Mas se você pegar em oração firme, se você pegar em relação firme com Deus, portas vão se abrir. Sabe, filtre o seu canteiro de obras, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Se você desce do muro para discutir com quem zomba, o sabotador já venceu, pois você parou de construir. Então, não perca tempo discutindo com alguém que não tem discernimento das coisas espirituais. Não perca tempo com algumas opiniões que não trazem solução, que não é solução para você, é simplesmente ataque, não é conselho. Cuidado com pessoas, são sambalates que vão entrando na sua vida para tirar você do foco do reino. Proteja os seus ouvidos para não paralisar as suas mãos. É preciso proteger os ouvidos, sabe? Porque Sambalate não quer que a construção aconteça. Os Sambalates querem, na verdade, impedir que você continue trabalhando com suas mãos, com sua força. Sabe o que Neemias fez? Ele transformou o escárnio em combustível de oração. Ele não xingou de volta, ele disse: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Em 2026, faça o desvio da rota, não deixe o insulto entrar no seu coração, jogue-o para cima, jogue para Deus, coloque diante de Deus, deixe que o Senhor lide com os críticos, enquanto você lida com os tijolos, com o trabalho na sua casa. Identifique com clareza o espírito da raposa. Em Neemias 4:3 disse assim, Tobias disse que até uma raposa derrubaria o muro. A raposa é um animal leve e pequeno. O inimigo, sabe o que ele vai fazer? Ele sempre exagera a fragilidade do seu projeto. Ele vai dizer assim, o seu projeto é fraco, o seu projeto é ruim. Você já viu quantas vezes você tentou e não conseguiu? Foi isso que Tobias estava falando assim para Neemias. Olha, o seu projeto de reconstruir o muro não vai dar certo, Neemias, porque ele é muito fraco. Irmãos, a gente às vezes fica pensando, elaborando os projetos, e a gente faz correto, né? De pensar, de elaborar os projetos, a gente fica com medo de executá-los. Eu mesmo vivi isso. Foi isso, e eu estou aqui vendo o Will Sirley. Estava construindo projetos para minha família, para poder, na verdade, continuar o estudo da minha filha. E nunca imaginei que ela pudesse casar tão rápido, né? E, gente, eu vi portas sendo abertas de todos os lados. Eu vi portas sendo abertas de todos os lados. A ponto de a Miriam ir casar, e a sogra falar assim, ó, eu banco todo o casamento. O casamento da Miriam foi casamento de classe média. Foi na praia, foi lindo. Quem foi, teve a oportunidade de ver. Não deu para convidar todo mundo, porque, de fato, foram as pessoas mais próximas a Miriam, que ela fez o convite, pessoas que participaram da nossa vida, ou da vida da Miriam, bem de pertinho. Mas, irmãos, eu vi Deus abrindo portas que eu nunca imaginei que poderiam serem abertas. Nunca poderia imaginar. Deixa eu falar para você. Não são as suas habilidades técnicas que vão fazer com que você vá desfrutar do melhor de Deus. Mas é a sua confiança no Senhor. Sabe, Deus tem planos e projetos grandes para esta igreja. E eu creio, irmãos, que é muito mais daquilo que a gente vai escrever, mas é algo que está no coração dele.
Quem zomba geralmente não está construindo nada. Saiba disso, que há pessoas que estão zombando dos projetos que você está construindo. Quem carrega pedra não tem tempo de rir de quem assenta tijolo. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus está olhando para você nesta hora. Saiba, meu irmão, que se Deus está olhando, há um sabotador querendo sabotar os seus projetos. Mas pare de buscar a validação de quem não conhece a sua planta. Em outras palavras, em 2026, decida ser aprovado pelo arquiteto, ainda que seja incompreendido pelos vizinhos do muro. Porque, vamos falar a verdade, às vezes a gente quer a validação do outro, não é? A gente quer a aprovação do outro. Não se preocupe com a aprovação do outro. Decida ser aprovado pelo grande arquiteto, por Deus. Decida deixar Ele dar a direção dos seus projetos, ainda que seja incompreendido pelos vizinhos do muro. Muitas vezes paramos a vida porque alguém que amamos não entendeu a nossa mudança. Então, a sabotagem diz, isso aí é fogo de palha, não vai durar não. A verdade de Deus é que Deus não consultou seus parentes ou amigos antes de dar um recomeço para Neemias. Deus não perguntou assim, Neemias, você quer? Deus não perguntou a Neemias. A mensagem chegou para Neemias e Neemias se colocou à disposição de Deus e Deus então usou Neemias para a reconstrução dos muros. Então, Deus diria para você, se o arquiteto do universo, Deus validou, você não precisa de carimbo alheio para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não precisa de carimbo alheio para continuar fazendo a obra de Deus. Faça a obra de Deus, se coloque à disposição da obra de Deus. Você não precisa de carimbo alheio para você continuar persistindo naquilo que você deseja. Não gaste saliva com quem só quer ver o muro cair. Porque nós temos essa mania, né? Fica gastando saliva, tentando explicar. Não gaste saliva com quem só quer ver o muro cair. Evite a exaustão por explicação. Tentar convencer o crítico é gastar energia que deveria estar no muro. Quantas pessoas fazem isso, né, irmãos? Ele fica gastando energia, tentando explicar o seu projeto, aquilo que você deseja fazer, né? O sabotador quer que você pare de olhar para o muro e comece a olhar para ele. Você já viu o sabotador? O sabotador, quando ele chega com a sabotagem, sabe o que ele quer? Ele quer que você pare de construir o muro, que você comece a olhar para ele. Porque ele se acha o produto principal. Quantas críticas você vai recebendo do sabotador? Se prepare para isso, meu irmão. Se prepare para as sabotagens que vão começar ou já começaram na articulação do mundo espiritual para impedir que você continue a sua trajetória. Se prepare, o sabotador está aí. Responda com os frutos. Se disserem que seu casamento não dura, deixe que as décadas de união deem a resposta final. Diferencie o conselheiro do sabotador. O conselheiro é amigo, foca na obra, no cuidado. Esse tijolo está torto, vamos alinhar ele? O sabotador não, ele vai na fofoca, ele foca na sua pessoa. Você é fraco. Se o ataque é a sua identidade, então, nós temos alguns caminhos a serem percorridos durante no 2026. Terminar o que você começou. Termine o que você começou. Nada desmancha mais a sabotagem do que a evidência de uma vida abençoada. Você quer ver alguém que luta contra a sabotagem e está vencendo? É a vida dele. Porque o sabotador, ele vai buscar tirar todas as suas forças. Alguém disse assim em 2026, não desça do muro para explicar a sua vida quem só quer sua queda. O seu papel é assentar o tijolo, o papel de Deus é calar o crítico através da sua vitória. Mas deixa eu te falar algo muito especial para você nessa noite sobre sabotagem. A sabotagem, ela tem níveis.
Ela começa com a zombaria, depois passa para a ameaça e vai terminar, sabe onde? Na mente. A ameaça física e o terror psicológico. O cerco do medo. Neemias, do capítulo 4, 7, 8, diz assim: todos eles juntos se ajuntaram para virem guerrear contra Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Sabe qual era o cenário de Neemias? Quando o inimigo percebe que a zombaria não parou Neemias, o inimigo muda a estratégia. Deixa eu falar para você. Ele mostra as armas e traz barulho para você soltar a ferramenta. O inimigo, irmãos, ele não tem uma estratégia, ele usa diversas estratégias para tentar impedir que a gente continue, e uma delas é o terror psicológico. São os gigantes que o mundo apresenta, são as crises econômicas, são os diagnósticos médicos assustadores, é a violência urbana, é a pressão do trabalho. O cenário de 2026, sabe, é um cenário que nós precisamos estar preparados para as questões emocionais, para as crises econômicas, para os diagnósticos, e o Satanás, a estratégia dele é fazer com que você emocionalmente seja conduzido por tudo isso. Mas a verdade é que o medo não é uma sugestão de derrota. O sabotador usa o barulho das ameaças para abafar a voz de Deus. Precisa estar atento com isso, meu irmão. Esteja atento. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer que você esteja ouvindo as vozes do mercado financeiro, ouvindo as vozes, os problemas que cercam, para que você não escute a voz de Deus. Essa é uma estratégia de Satanás. Então, o país está numa crise. Deixa eu falar, está numa crise, mas você está em Cristo. Você está em Cristo. Mas há algumas situações assustadoras dos diagnósticos médicos que eu tenho recebido, mas o Deus da presença em meio às nossas dores, em meio às nossas enfermidades, não nos abandona nos momentos difíceis da vida, e a voz dele é muito mais poderosa do que o diagnóstico médico. Satanás vai tentar abafar para que você não escute a voz de Deus. Pense, meu irmão, 2026, nessa entrada, cuidado com essa sabotagem de ouvir as vozes do mundo e não estar atento para ouvir a voz de Deus. Cuidado para você não ouvir a voz do seu coração em detrimento da voz de Deus para a sua vida. Não pare a obra para fugir. Trabalhe com espada, com a palavra de Deus em uma mão. E a ferramenta, o medo se vence com prontidão e não com fuga. Não fuja dos problemas, enfrente-os com a força de Deus, enfrente-os com a palavra de Deus, com a direção de Deus para a sua vida. Existe um vírus chamado pânico. Neemias capítulo 4, verso 11, 12, diz assim: não saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matem. Qual o cenário de Neemias? O inimigo tentou criar uma sensação de segurança constante. Eles queriam que os construtores olhassem para trás a cada 5 minutos, esperando um ataque de surpresa. Então, toda vez que vinha essas ameaças, a ideia era, cuidado, vai vir um problema. Cuidado, vai vir uma dificuldade. O cenário de 2026, cuidado com as conversas tóxicas, com grupos de mensagens, com previsões pessimistas sobre o seu futuro e ansiedade. Algo ruim vai acontecer em qualquer momento. Tem gente que está assim, esperando que algo ruim aconteça. A verdade é que nem toda notícia que chega até você é um fato. Muitas são apenas flechas inflamadas para gerar pânico no seu coração. Então, faça um filtro espiritual. Se o boato tira a sua paz e paralisa suas mãos, ele vem de um sabotador. Feche os seus ouvidos para as notícias do inferno e abra para as promessas do céu. Amém, irmãos? Amém. Você sabe o que é isso? Fechar os seus ouvidos para notícias do inferno. Você sabe o que é? Elas vão chegando, essas notícias do inferno vão chegando toda hora. Mas a gente precisa se abrir para as promessas de Deus para a nossa vida, irmão. Sabe, é interessante que Neemias, ele recebeu alguns convites. A sabotagem da distração
Neemias capítulo 6, verso 2 e 4. Vem e congreguemos-nos juntos em uma das aldeias, porém intentam fazer-me o mal. O cenário de Neemias, Sanbalate tentou ser amigável. Ele queria tirar Neemias do topo do muro para o nível do chão. Imagina, Neemias estava lá construindo o muro, lá no nível alto, e Sanbalate disse assim: vem para o nível baixo. Porque é isso que Satanás quer, que o sabotador quer, que você saia do nível alto e venha para o nível baixo. Ou seja, Neemias estava recebendo um convite, que aparentemente era uma oportunidade de ouro, mas que exigia que ele pudesse negociar valores, que abandonasse a sua família e deixasse de lado aquela construção. Deixa eu falar para você, nem toda porta aberta é de Deus, algumas são alçapões, é o lugar do prejuízo espiritual. Cuidado com as propostas de 2026. Responda como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Não troque o propósito pelo entretenimento ou pela falsa diplomacia. Seja firme. Nós estamos vivendo tempos difíceis demais, irmãos, onde a difamação, o fake news estão rodando a vida das nossas comunidades a toda hora. Há o assassinato da reputação de pessoas num nível de rapidez muito grande. Neemias disse entre os agentes que tu, ó judeus, intentais rebelar-vos e que tu te farás rei deles. Neemias 6, 5, 7. O cenário é que o inimigo enviou uma carta aberta, pública, com muitas mentiras sobre Neemias. Eles queriam que o rei Artaxerxes visse Neemias como um traidor, não como um reconstrutor. Interessante, irmãos, que a verdade é que quem te chamou conhece o seu coração. Se Deus é seu advogado, o processo do difamador não prosperará no tribunal do céu. Não gaste tempo desmentindo quem não quer acreditar na verdade. Sua integridade e o muro terminado serão a sua melhor defesa. Sabe? Há uma armadilha chamada religiosidade. Esse é um tempo muito difícil. Sabe qual? No versículo, capítulo 6, verso 10, 13. Fujamos para a casa de Deus, porque virão matar-te. Eu conheci que Deus não enviara. Olha que cenário que Neemias estava vivendo. Um profeta chamado Semaías tentou usar o medo religioso para fazer Neemias pecar, fugindo para dentro do templo, onde ele, como leigo, não podia entrar. Sabe o cenário? Pessoas que usam o nome de Deus para te dar conselhos que contrariam a Bíblia. Cuidado. Deus nunca vai te dar uma profecia que te leve a pecar ou abandonar o seu posto de serviço. Cuidado. Tenha discernimento se a palavra espiritual está gerando medo, se a palavra espiritual está gerando covardia, desobediência à palavra de Deus. Rejeite imediatamente. A verdadeira espiritualidade te mantém firme na obra, não te faz fugir dela, porque nós estamos encontrando pessoas que falam da verdadeira espiritualidade, mas estão fugindo da obra de Deus. A verdade, irmãos, é que nós temos um público crescente evangélico no Brasil, muito mais religioso, muito mais se adaptando do que se convertendo. Infelizmente, irmãos, a gente percebe que o muro, ele está, em alguns momentos, sendo destruído pela religiosidade. Mas eu fiz uma pergunta: o muro, a construção, por que ela permaneceu? Por que Neemias conseguiu até o final da obra? Sabe por quê? Porque Neemias sabia que a obra não era dele, a obra era de Deus. Deixa eu falar para você uma verdade. Pode ser que você esteja num processo de construção da metade do muro. Ele ainda não acabou. Eu fico olhando para algumas pessoas aqui e percebo nitidamente isso, irmãos, que estão construindo seus muros com tanta dificuldade, com tanta luta. E eu diria para você, sem medo de errar, Deus está contigo nessa construção.
esse tempo de construção difícil que você está vivendo, você não está sozinho. Você está com Deus. E foi por isso que Neemias conseguiu continuar construindo a obra, porque a obra não era dele. Deixa eu falar para você, essa luta que você está vivendo, você não está vivendo sozinho, e nem sozinha. Mas aí eu perguntei, como vencer a sabotagem em 2026? A expressão foi essa: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Essa foi a expressão de Neemias. Não foi apenas uma resposta a inimigos, foi uma confissão de fé, uma linha espiritual inegociável. Ele está dizendo assim: eu não vou descer. Isso significa, eu não vou abandonar o meu chamado, eu não vou negociar princípios, eu não vou atrasar a restauração, porque o Deus que está comigo vai me ajudar a construir os muros. Para que a sua família e nossa igreja termine em 2026 em triunfo, precisamos então aplicar alguns desafios. Grave aí. A oração como primeiro auxílio é a base da obra. Neemias capítulo 4, verso 4, 5, 4 e 9, diz: Neemias não levava desaforo para casa. Grava isso. Neemias não levava desaforo para casa. Ele levava para o altar de Deus. Ele não respondia às zombarias com discussões, mas com oração e intercessão. A chave: leve o ataque para Deus antes de levar para o ataque. Onde a oração para, a sabotagem avança. Sabe por quê? Algumas sabotagens estão avançando porque parou de orar. Eu fiquei pensando no desafio para a nossa igreja. Qualquer crise, nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus a direção. Então, o primeiro combate, para nós vencermos as sabotagens é a oração. A segunda é a vigilância estratégica, fé com maturidade. Neemias capítulo 4, 9 diz assim: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. Neemias entendeu que confiar em Deus não exclui a sua responsabilidade humana. Ou seja, a chave para uma espiritualidade com prontidão é orar pelos seus filhos, mas vigiar as amizades e as telas e os caminhos deles. Então, se 2026 nós precisamos orar, mas nós precisamos de uma vigilância estratégica. Não basta tão somente uma espiritualidade de prontidão, mas há necessidade de agirmos de forma prática, ou seja, orar pelos filhos, mas vigiar, mas cuidar das suas amizades, das telas, dos caminhos deles. Fé sem vigilância vira ingenuidade. Deus guarda a casa, mas quem tranca a porta é você. É você, pai. A unidade e organização familiar. Em Neemias, no capítulo 4, verso 18, diz assim: com uma das mãos faziam obra, com a outra segurava as armas. Neemias posicionou as famílias estrategicamente. Ele sabia que ninguém reconstrói muros sozinhos. A chave: Deus honra a liderança que organiza e une, não a que improvisa. O alerta: a desorganização é a porta de entrada para a sabotagem. Então precisamos nos organizar estrategicamente. E aí nós estamos nos organizando para que tenhamos grupos pequenos fortes nesta igreja. Nós vamos combater a sabotagem e nós vamos com foco na proteção do lar. Neemias capítulo 4, 14 diz assim: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Um muro de Jerusalém passava na frente da casa de cada família. Olha, interessante. A sua casa é o trecho do muro. Se a sua família estiver firme, a igreja estará forte. Governador Valadares será protegida. Na reconstrução dos muros, olha que interessante, a família estava ali. Então, quando a gente junta para construir o muro, é a família que está sendo protegida. Eu ouso dizer, irmãos e irmãs, que muitos dos nossos descaminhos estão em função de não termos justamente a família protegida e muros construídos. Nós temos um problema sério ao longo do tempo.
Já reparou a dificuldade de manter os filhos na casa de Deus? Já reparou? E aí é um grande desafio que nós temos aqui na nossa igreja. Onde estão os filhos da igreja? Alerta! Que nós precisamos estar atento àquilo que está acontecendo, se os muros que nós estamos construindo, eles estão garantindo, na verdade, a proteção daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão próximos a nós. Nem toda porta aberta é de Deus, mas a gente precisa, então, nesse momento de tantos desafios, orarmos, termos uma vigilância estratégica, ter unidade, organização, foco na proteção do nosso lar. Onde o altar do lar cai, o muro da igreja racha. Guarde isso. Onde o altar do lar cai, o muro da igreja racha. Não deixe o diálogo com seu cônjuge ser sabotado pelo seu cansaço. Isso é um problema que nós temos, né, irmãos? A gente trabalha tanto, corre tanto de tantas coisas, chega em casa cansado. E não tem muito tempo para conversa com o cônjuge. As conversas são rápidas, não são tão profundas. Sabe, nós precisamos de discernimento contra a falsidade, contra a falsa espiritualidade. Neemias, capítulo 6, 12, diz assim: reconheci que Deus não enviara. Neemias tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele conseguia identificar qual era a voz da religiosidade, qual era a voz verdadeira e qual era o sussurro do inimigo. A chave do discernimento nasce da comunhão e não nasce da emoção. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, não adianta só emocionar-se com Deus. É preciso ter intimidade com Deus para ouvir, na verdade, a voz dele. Se a mensagem gera medo e fuga, não vem do trono. Sabe, eu fiquei a pensar dos convites que Neemias foi recebendo para se distrair, porque eu disse que a sabotagem é uma distração silenciosa. Ela vai roubando tempo na construção daquilo que Deus coloca diante de nós. Quantas distrações! Deixa eu te falar uma verdade. Satanás há de colocar para te tirar do foco de Deus. E você vai precisar, e nós vamos precisar estar atento para as distrações. Nós temos um tempo de muita distração. E ele vai roubar o seu tempo na construção daquilo que você precisa fazer em 2026. Mas deixa eu te falar que há necessidade de nós termos perseverança. E foi isso que Neemias fez. Neemias, no capítulo 6, verso 15, disse assim: acabou-se, pois, o muro em 52 dias. A obra terminou porque Neemias não aceitou o quase. Neemias foi até o final. Deus não unge apenas quem começa com empolgação, mas quem termina com fidelidade. A perseverança transforma uma promessa de ano novo em um testemunho de vida. E eu vou concluindo a minha palavra dizendo que a chegada em 52 dias da reconstrução foi um marco para nós até os dias de hoje. O que estava em ruínas por décadas foi resolvido em menos de 2 meses. Por causa de um homem que se recusou simplesmente a descer. A sabotagem não impediu a obra, ela apenas revelou quem estava justamente com Deus. O meu desafio para nós, Igreja Metodista Central, nessa virada, não é entre 2026 apenas esperando sorte, entre decidido a reconstruir. Se o sabotador zombar, sabe o que você faz? Ora. Se o sabotador ameaçar, vigie. Se o sabotador convidar, trabalhe. Esse é um tempo para nós coletivamente orarmos para a grande virada neste lugar. E eu escrevi aqui a oração: Senhor, neste minuto que divide os anos, declaramos que estamos fazendo uma grande obra. Não somos fracos, somos filhos do Deus Altíssimo. Em 2026, as brechas da minha família serão fechadas. Eu não vou negociar, não vou desistir, e não descerei do muro enquanto a obra não estiver completa. Sabe, meu irmão, minha irmã, em 2026, nós somos chamados a crer nisso. É que no processo da construção do muro, cada um vai dar a sua contribuição.
Mas nós não podemos negociar a construção desse muro. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, desistirmos da construção desse muro. Nós não podemos, irmãos, descer desse muro, porque esse muro foi colocado diante de nós como um propósito de Deus para que a gente consiga continuar vencendo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em sua infinita graça e seu infinito amor. Eu quero convidar o ministério de louvor para estar aqui à frente nessa hora. Eu gostaria que você, nesta hora, pudesse pensar em duas coisas que você precisa construir ou dar continuidade da reconstrução para 2026. Que você pudesse mentalizar agora, olha, duas coisas importantes que eu preciso fazer para reconstruir. Eu tenho uma causa na justiça. Eu tenho um problema de saúde. Eu tenho uma questão de fé. Eu gostaria que você pudesse pensar agora e colocasse diante do altar do Senhor.